A primeira impressão é que fica, não é necessariamente uma verdade no mundo dos jogos. Existem jogos em que o início é muito bom e o resto do jogo não tende a ter a mesma qualidade do início, e existem casos contrários, onde o início do jogo é uma tragédia, é chato, não flui, e que o jogo em si é maravilhoso, tendo todo o resto muito bem feito. Mas, de fato, quando você começa um jogo e ele te impressiona, te prende logo de cara, você quer jogar o resto, você quer sentir a experiência que vem depois, e eu acredito, pelo menos na minha opinião, que depois de um bom início você quer que o resto do jogo seja igual aquele bom início. Esses dias um amigo me disse: se um jogo não me prende logo de cara, eu dificilmente volto a jogar. Isso me fez pensar e me deu uma ideia para esse vídeo. O que é e qual é a importância de um bom começo para um jogo? Meu nome é Fernando e no vídeo de hoje eu vou tentar responder essa pergunta. Na minha visão, um jogo pode começar de três formas: um início de gameplay, um início de história e um início híbrido entre esses dois. Mega Man X. Mega Man X. Esse, além de ser um dos meus jogos favoritos, é o melhor exemplo que me vem à cabeça de primeira fase que guia o resto do jogo através da gameplay. A primeira fase de Mega Man X não é um tutorial. Não existem balões flutuantes ou pausas dinâmicas para te dizer esse botão ataca, esse pula, ou qualquer outro tipo de dica. E mesmo assim, depois de completar essa fase, você vai estar preparado para finalizar o game. Essa fase inicial usa muito bem os elementos básicos e até os mais avançados da gameplay do jogo. Você aprende de forma orgânica, jogando sem interrupções. Como já dito antes, essa fase inicial não se trata de um tutorial e isso é incrível porque você aprende como o jogo funciona a partir daquela fase. É como se a Capcom falasse: olha, você vai aprender aqui, só que eu não vou te ensinar, você vai aprender sozinho, você vai aprender jogando. Aquela fase flui como qualquer outra fase de qualquer outro jogo, como se fosse uma fase do meio do jogo, em que você já sabe tudo. Só que você não sabe, vai aprender ali. Toda a base daquela fase é o que vai ser usado no jogo. No meio da fase tem o mini boss, lá perto pro final tem um desafio maior, e no final tem um boss, que depois de você vencer, você pode escolher o próximo que vai derrotar. Essa fase guia o jogo de uma forma incrível. Claro que deve ser levado em conta que na época não existia tutorial de fato, mas eu acho que isso é um charme do jogo. O jogo te ensina através da gameplay. Mega Man em si, todos são guiados pela gameplay. Não que jogos que tenham início guiado pela gameplay sejam necessariamente jogos sem história ou jogos com um background fraco, o que também não é o caso de Mega Man, tá? Não se engane. Mas Mega Man X é o melhor exemplo disso. Outro grande exemplo é Sonic. Toda a primeira fase de Sonic é como eu acabei de citar em Mega Man. Você tem a base do que vai ser no resto do jogo e não tem um tutorial te ensinando o que fazer. E não é como se o jogo dissesse: olha, eu já sei que você sabe como é que se joga. Apesar de que hoje em dia eu acho que todo mundo sabe jogar Sonic. O jogo te ensina sem te ensinar. A primeira fase serve como um tutorial, mas não é um tutorial. Não é levada como um tutorial. E isso é muito incrível e eu acho espetacular esse tipo de início que é guiado pela gameplay. Eu só quero deixar um adendo aqui que a trilha sonora da primeira fase de Mega Man X é incrível. Incrível. Não só da primeira fase, como do jogo todo. Então, tipo, joga Mega Man X, cara. É um dos melhores jogos da vida, velho. Joga, procura. Tem emulador no celular. Joga. Red Dead Redemption 2. O grande Red Dead 2. Esse é o jogo que eu uso como grande exemplo de um início que tem o seu foco na narrativa, um início que tem seu foco em te inserir no universo ali, te botar no meio e visivelmente tem tutorial, tá ligado? Você vai aprender a jogar do jeito que o jogo quer. Na verdade, Red Dead 2, na minha opinião, é todo guiado do jeito que a Rockstar quer. Então, tipo, o início não é diferente. Você vai ter um foco na história, na narrativa. De início, se você não jogou o primeiro Red Dead, ou se você é meio perdido como eu, você pode ficar perdido de fato, de quem é esse personagem aqui, não vou lembrar o nome de fulano, de Beltrano, mas é um jogo que, tipo, ele não tem medo, ele começa, é o início que te guia para o resto na mentalidade de, ó, amigo, joga suave, presta atenção, história é o meu foco.
A Rockstar de fato não teve nenhum medo de botar essas primeiras 6 horas do jogo só pra te ensinar a caçar, te ensinar como funciona o mundo aberto, te ensinar o básico de como o jogo funciona. É visivelmente um grande tutorial. É grande até demais pra mim, se estende demais pra mim, sim, mas é visivelmente um grande tutorial que tá contando uma história ali. História muito boa, diga-se de passagem, mas é um grande tutorial. O jogo não tem nenhum tipo de medo de, quadrado faz isso, triângulo faz isso, bolinha faz isso. Não tô dizendo que isso seja ruim, é uma proposta diferente, mas não me agrada muito. Principalmente no caso de Red Dead, o início de Red Dead pra mim é meio ruim. Pra mim, claro. Inclusive, o exemplo que meu amigo usou, que eu disse lá mais pra trás no vídeo, que se um jogo não impressiona ele logo de cara, ele não continua jogando, foi com Red Dead, que ele pegou, eu acho que quando ele comprou o console dele, e ele não conseguiu jogar o jogo todo, ele chegou na metade, ou foi depois do início, e não quis jogar mais, porque o início não pegou ele. E eu entendo perfeitamente, mas cara, se você quer uma dica, você não curtiu o início de Red Dead 2, joga. Eu tenho um vídeo no canal falando de Red Dead já, vê lá. Mas enfim, Red Dead é o grande exemplo de jogo. Olha, não tem medo de tacar tutorial na tela. Blood fucking Born. Eu pensei em 500 formas de explicar por que Bloodborne é, na minha opinião, o melhor jogo de início híbrido. Início híbrido, na minha visão, é aquele jogo que te ensina, que tem o começo de uma forma orgânica, assim como é o jogo que tem início focado na sua gameplay. Mas ele não deixa de, mesmo na sua gameplay, explicar o que é o mundo que tá ali. Certo, tá. Talvez eu esteja sendo meio babaca aqui, porque Bloodborne, Dark Souls, Souls-like no geral, tende a ter uma história meio ambígua, mas é só um exemplo. O jogo não perde o foco na história, no universo que tem atrás dele, mas ele tem um grande foco na gameplay também, é como se fosse um equilíbrio, por isso que eu chamo de início híbrido entre esses dois. E Bloodborne pra mim é o melhor exemplo de todos. Ele e Dark Souls também, mas eu vou usar Bloodborne de exemplo porque é o que eu mais joguei. Como eu acabei de dizer, eu pensei em umas 500 maneiras de exemplificar o porquê Bloodborne é o melhor início híbrido que me vem à cabeça logo de cara, mas o melhor exemplo é você criar o seu personagem feio, acordar em uma clínica sem nenhuma fala ou explicação básica, explorar o lugar em busca de uma saída, encontrar um lobisomem bizarro, de frente para uma porta que provavelmente é a sua saída, de uma forma louvável, lutar com ele e morrer. Você vai morrer logo em seguida. Não é que porque você não pode vencer ele, mas é porque você vai morrer e ponto, acabou. Mas ei, calma aí, não fique triste, não fique puto. A morte não significa necessariamente o fim. Tudo isso é simplesmente o jogo te guiando até o sonho do caçador. Lá você vai pegar o seu cutelo serrato e a sua pistola de caçador. Você vai respirar fundo, voltar lá e estraçalhar o bicho. Isso foi um grande exemplo de o jogo te ensinando jogando. Você morreu, você acordou no sonho do caçador, que é muito importante para a história e é muito importante para a gameplay. O jogo te ensinou uma mecânica através da morte, que você achou que não era para acontecer. E você voltou lá e matou a fera. Você aprendeu. Só nisso o jogo te ensinou umas 2 ou 3 lições. Isso se trata basicamente do Miyazaki virando pra você e falando: ei, eu vou te fuder. Você vai morrer. E você vai gostar de morrer. Pode morrer, cara. Morre tranquilo. A morte é uma grande professora. Esse início é uma puta de uma lição pra você de como vai ser o resto do jogo e de como você deve reagir ao resto do jogo. É basicamente te ensinando que você vai morrer, você com certeza vai morrer, e você não vai ficar puto ou você vai ficar triste por ter morrido. Morrendo você vai aprender. Toda vez que você morre e volta, em Soulsborne no geral, você vai voltar mais forte ou mais inteligente, você vai saber de uma coisa que antes você não sabia. Isso é uma mecânica de gameplay. De certa forma, morrer é uma mecânica, se trata de uma coisa básica do jogo que faz parte da gameplay no geral. E isso faz parte também da história, só que eu não vou spoiler muito aqui da história de Bloodborne, porque a história desse jogo é incrível, joguem Bloodborne. Vou deixar claro que esse início híbrido de gameplay e história, de mecânicas do jogo com a história, não é necessariamente uma coisa exclusiva de Souls-like ou de Soulsborne, você vai encontrar em jogo do Miyazaki, não é. Mas ele é muito difícil de se ver bem aplicado de uma forma que não seja
olha, faz aquilo ali pra nós, um bagulho puta importante pra história, mas aí no meio tá com um puta tutorial na tua cara de como se joga o jogo. Tipo, isso é a grande maioria dos jogos hoje em dia e, tipo, é difícil de ver bem aplicado. Essa é a mensagem que eu quero passar. Bom, não entenda mal, eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer que tipo de início X é melhor do que tipo de início Y, que jogo X é melhor que jogo Y ou vice-versa. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra exemplificar quais são os tipos de inícios que existem em jogos, na minha opinião, e como eles são usados, na minha opinião também. Se você tem opinião contrária à minha, deixa aqui nos comentários ou então me segue no Twitter que tá aparecendo aí na tela. Lá a gente pode conversar melhor e, tipo, até recomendo mesmo se você quiser conversar comigo, porque esse canal é um canal basicamente de opinião sobre jogos. E, bom, é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre o assunto. Me segue lá no Twitter pra gente bater um papo mais a fundo. E basicamente isso. Muito obrigado.